Oi gente, como vocês estão? Eu sou Isa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu trouxe aqui um mystery vlog para vocês. Eu tenho algumas matérias atrasadas para desacumular, então eu aproveitei esse feriado de carnaval para conseguir colocar tudo em dia. Melhor forma de aproveitar o feriado de carnaval é desse jeito. Então, para quem não sabe, eu tô no segundo ano do ensino médio e atualmente a gente tá vendo todos os sistemas fisiológicos do corpo humano. Primeiro digestório, depois o respiratório, cardiovascular, endócrino, assim por diante. Então, eu estou com um pouco atrasado do sistema digestório e do respiratório já. Então, eu quero aproveitar para fazer uma concentração maior da matéria, entender um pouquinho mais algumas coisas e fazer algumas questões também atrasadas, dar uma lidinha no livro. Eu já fiz um resumo do sistema digestório. Eu fiz pelo computador porque a minha mão estava muito cansada. Quando eu fiz, demorou bastante para fazer esse resumo. Mas eu tentei deixar bem completinho, então isso é um ponto positivo já. Então eu quero ver alguma videoaula, dar uma relembrada, fazer algumas questões do sistema digestório. Atualmente, esse ano, o nosso sistema lá no colégio mudou. Pra quem não sabe, eu estou no Colégio Militar de Santa Maria. E, bom, eles pegaram a DEPA em si, que é é o departamento de ensino de todo o sistema do Colégio Militar do Brasil. Pegaram muitas matérias do terceiro ano e colocaram para o pessoal do segundo ano. Então, o terceiro virou, de certa forma, mais uma revisão. Então, a gente acabou tendo muito maior carga horária por conta disso. Mas temos que dar o jeito de qualquer forma, né? Bom, além disso, eu tenho um trabalho de biologia para fazer, que é fazer um site ou um vídeo sobre doenças dos sistemas respiratório, digestório, endócrino e cardiovascular. É um trabalho em grupo, então eu acho que hoje eu já vou fazer a minha parte da pesquisa e deixar pronto para ficar organizado para a gente decidir. Eu tenho dois professores que eu amo de paixão da biologia, que eu acho que eles são, assim, os melhores, que eu acho que todo mundo já conhece, o Landim e o Samuel Cunha, então eu adoro acompanhar os dois. Eu amo os tipos de conteúdo que eles fazem, eu acho muito legal. Eu consigo aprender tudo com eles. O Samuel Cunha, assim, ele me dá toda uma clareza sobre o conteúdo. Às vezes eu chego, não sei muita coisa da escola, eu reviso, eu assisto a videoaula do Samuel Cunha e eu passo a entender tudo. Porque ele é muito bom em todos os sentidos para conseguir explicar para as pessoas. Então eu acho isso simplesmente maravilhoso. E o Landim, eu acho ele um ótimo professor também. Ele consegue deixar tudo com mais clareza. Ele aprofunda bastante. E ele é um professor muito bom pro pessoal do ensino médio, sabe? E eu acho que eu consigo aprender bastante coisa além por conta do Landim. Então eu vou ver as duas videoaulas, porque eu sinto que se eu não ver a de um, eu vou me sentir... Eu vou ficar com fomo. Sinceramente, eu vou ficar com muita fomo. Então eu preciso ver as duas videoaulas, mas aproveitar também que eu já aprendo tudo. E também, por conta, eu quero aprender agora as coisas, focar em saber a matéria no momento. Enquanto a gente não tem provas ainda, a nossa primeira prova é dia 2 de março, que é de física. E biologia, biologia tem prova dia 23 de abril. Então, assim, eu poderia deixar acumular tudo isso pra depois. Mas eu tenho extracurriculares de tarde todos os dias. Eu quero focar em outras coisas também. Então, o tempo sai em nossas mãos. Então, a gente precisa cuidar dele. Eu vou aproveitar agora para poder estudar essas matérias e poder colocar em dia e aprender o máximo possível também, porque eu amo estudar. Gente, sinceramente, eu não sei o que aconteceu comigo esse ano, porque eu era apaixonada em humanas, em linguagens. Eu ainda amo linguagens, inclusive eu passei a amar mais ainda esse ano por causa dos meus professores lá do colégio. Todos são simplesmente maravilhosos de linguagens, eu acho eles muito bons. Só que, gente, eu parei de gostar um pouco de humanas. Não pelos professores, mas a matéria começou a ficar um pouquinho chata pra mim. Eu comecei a me enjoar com isso. E, gente, eu comecei a amar ciências naturais. Eu tô amando estudar física. Vocês têm... Gente, eu não odiava estudar física, sendo bem sincera com vocês. Física, biologia, eu não gostava tanto. Química eu também não era muito. Mas eu comecei a amar. Eu tô chocada com isso. Na minha época, eu não gostava, gente. Eu era muito... Não gostava nem um pouquinho. E, bom, olha, eu vou tentar achar as matérias. Seria fisiologia animal, né? E, sim, sistema nervoso. Temos várias coisas pra gente estudar. Sistema endócrino, muitas matérias, muito conteúdo. Muito legal, gente. Só que nós teremos que começar ao contrário, né? Nós teremos que começar com o sistema digestório, parte 1, que é muita coisa. Muita coisa. Mas vamos botar em dia, porque quanto mais matéria a gente vê, melhor. Inclusive, eu tô amando estudar essa matéria.
Gente, ignore o barulho da impressora. Não sei se vai até pra escutar minha voz. Acredito que sim, mas qualquer coisa a gente não posta esse take. Mas, enfim, qual a probabilidade, eu queria perguntar pra vocês, de eu ficar estudando só biologia hoje? Porque é muita coisa mesmo. Então, assim, gente, talvez passaremos o dia inteiro estudando biologia. Mas tudo bem, porque amanhã e depois de amanhã estamos livres de novo. Bom, gente, eu acho, ainda ignorem o barulho, por favor, eu acho que eu vou começar com as aulas do Landim, pra me dar um direcionamento melhor, porque a do Samuel Cunha eu já tinha visto uma, então acredito que eu não vou precisar ver de novo, mas vou ver qualquer coisa. Bom, pessoal, eu imprimi um material de apoio pra me ajudar, enquanto eu vou acompanhando a aula do Landim. E é isso, estamos aqui com o material e vamos começar a estudar. Oi, gente, como vocês estão? Vou colocar vocês aqui. Bom, eu vi algumas videoaulas, agora é 15 para meio-dia. E seguinte, eu fui acompanhando a aula do Landim, inclusive eu achei muito boa a aula, eu amei, de verdade. E eu já fui preenchendo, inclusive, o material de aula dele, ficou bem completinho, vou mostrar pra vocês. Bom, eu tentei deixar bem organizado pra eu conseguir entender, e foi super boa a aula, eu consegui entender tudo, eu acho que não teve algo que eu tenha tido dificuldade. A única coisa mais chata da matéria, que eu acho, é da questão das enzimas em relação aos sucos que tem. Por exemplo, do suco pancreático, que a gente tem várias, e também no entérico tem várias enzimas. Mas isso, naturalmente, a gente vai aprendendo, então, assim, no geral, bem tranquilo, eu consegui entender. Agora a questão de ler, estudar, praticar. E falando em praticar, eu vou fazer algumas questões agora, aproveitar para fazer. Eu vou finalizar o primeiro bloco do sistema digestório e depois a gente tem mais outra parte que fala sobre a obstrução do intestino delgado, intestino grosso e ânus, regulação do sistema digestório, essa parte que eu ainda não vi. Eu também tenho material de aula 1 que eu vou ler, então eu acho que eu vou ler agora, porque para bem certinho onde a gente fez, onde parou ali no plano de aula, e eu vou começar a ler isso aqui primeiro e depois eu fazer os questionários. Bom, pessoal, parei na metade do material por enquanto. Eu li 7 páginas, porque é bem grandinho esse material. E eu não fiz ainda os questionários, as questões. Então eu vou almoçar agora. E daí depois eu vou descansar um pouquinho. E daí eu vou voltar pra gente poder tentar finalizar. E aí, gente, agora são 1h28. Eu vou voltar a estudar. Vou voltar de onde eu parei no material do Landim. Enfim, eu acho que eu parei na metade. Não, eu já passei da... Não, eu tô bem na metade, certinho, na página 9 de 18. E vamos continuar a leitura. E daí depois fazer algumas questões. Bom, gente, meu bolinho de caneca tá feito. E agora, finalmente, vamos partir para as questões. Demoramos um pouquinho para começar, mas vamos fazer. E daí depois vamos partir pro bloco 2 de sistema digestório. Oi, gente. Bom, apareci aqui depois de um tempo. E eu consegui finalizar as questões. Eu achei elas mais ou menos, tem algumas um pouco mais difíceis, mas outras tranquilas até. A única parte que eu fiquei mais, assim, com dificuldade foi a parte das enzimas, que é um pouquinho chatinho, tem que saber todas elas, onde que tá cada uma, qual que é a função principal, o que ela realiza. Mas tirando isso, eu acho tudo tranquilo. E agora a gente vai pra segunda parte de sistema digestório do Landim. E depois, no final, tem mais um questionário pra fazer. E a parte dele foi finalizada.
Durante as explicações eu fui anotando aqui nesse caderninho algumas coisas que eu tinha mais pra dar ênfase, e eu vou fazer depois uns post-its e colar aqui ali em cima. Aqui também eu tava fazendo de física, então aqui é o básico de cada um, saber o principal deles e de gestão. Daí também a digestão intracelular e extracelular, exemplos que foi cobrado, eu não sabia. Um pouco sobre a saliva, que acaba que já tá aqui, nesse aqui, mas eu quero deixar ali em cima também. Deixa eu ver, aqui, sobre a saliva. E também sobre o processo de digestão em relação às enzimas, que é a parte mais chatinha. Por exemplo, aqui do amido, caiu uma falando que o amido com a enzima amilase formava glicose, mas tem todo o processo da maltose. Que forma glicose mesmo é a maltase. Vou aproveitar e colocar no mural depois. Então agora nós vamos para o segundo round de videoaulas do Landim. Nós ainda temos do Samuel Cunha, mas bem tranquila com o tempo. Agora são 3h47 da tarde. Eu fico tranquila porque agora, de tarde, início da tarde, não é meu horário com o meu rendimento. Então, por enquanto, tô indo bem lenta. Mas a partir das 5, depois das 4h30 por aí, eu começo a ficar com mais energia ainda. Isso é muito bom, porque eu sei que eu vou render mais depois. E daí, até umas 9 da noite, eu consigo seguir direto, assim, rendendo. E daí, depois, a partir lá, pelas 11, já começa a degringolar. Então, faz parte. Nós temos mais um roteiro de aula também. E mais uma apostila pra gente baixar, muito bom, eu tô adorando. Esses materiais são maravilhosos. Tava olhando aqui, ainda bem, esses são menores pelo menos, então fica um pouco mais tranquilo de conseguir escrever. Não é tanta coisa, isso fica melhor pra gente também. Gente, a dupla dinâmica, barrinha de proteína e Gatorade são a minha duplinha, assim, que sempre me acompanha quando eu vou estudar de tarde. Eu amo muito, então sempre é obrigatório ingerir esses dois sempre quando eu for ter matéria de estudos. Bom, galera, eu consegui finalizar aqui as últimas videoaulas do Landim sobre o sistema digestório. E hoje nós vamos ficar só para sistema digestório, eu vou deixar o respiratório amanhã, de uma forma que fique mais tranquila pra mim também. Decidi isso agora há pouco. Porque eu quero também assistir com calma as videoaulas do Samuel Cunha, não quero me apressar e ficar nervosa por conta disso. E agora a gente tem o bloco pra ler, pra começar a leitura, e depois nós temos algumas questões. Dessa vez são menos, antes tinha 44, agora tem 28, então tá mais tranquilo. Fazer um pouquinho mais rápido. Só que nós temos umas questões muito difíceis, gente, porque elas vão alterando do nível fácil até o difícil. E tinha 44 questões, então tu já automaticamente vai ficando mais cansado e tu vai pensando um pouco menos. Então as mais difíceis estão pro final. Eu acho que isso é propositalmente pra testar a gente. Mas eu acho isso muito bom, eu achei bem legal. Oi pessoal, como vocês estão? Finalizei as aulas do Landim. Consegui finalizar, achei as questões muito boas, eu achei o material muito bom. E agora nós iremos para o Samuel Cunha. Eu vou fazer uma pequena pausa. Então eu acredito, eu não olhei ainda, vou olhar agora, mas eu acredito que tenha menos conteúdo do Samuel Cunha, menos aulas, eu digo, do que as do Landim. Oi, gente, apareci aqui de novo. Finalizei meu descanso, eu tava fazendo minha unha. Eu pintei de vermelho, ela tava rosa, só que tava um pouquinho feia, tava saindo esmalte. Então eu resolvi arrumar, aproveitei esse tempo pra isso. E agora eu vou começar as videoaulas do Samuel Cunha. Eu imprimi o material dele também, pra eu ir acompanhando. Já eu acho que talvez seja mais prático. E que nem eu falei pra vocês, as aulas dele são dois blocos. E eu acho isso muito bom, porque me deixa mais organizada quando é uma videoaula grande, maior, mas que reúne todo o conteúdo, sabe? E, enfim, gente, agora nós vamos para sistema digestório.
E é isso, gente. Eu vou pegar um caderno pra anotar, porque as aulas do Samuel Cunha já elas são boas pra conseguir completar material. As Holandinhas a gente acaba completando o material dele, então assim, eu vou copiar tudo bonitinho pra deixar organizado, porque eu simplesmente amo os esquemas do Samuel Cunha, eu acho eles maravilhosos. Muscular, certo? Do esôfago chega no estômago, depois vem no intestino delgado, que se subdivide. Oi, gente, finalizei tudo que eu tinha pra finalizar das videoaulas. Agora a iluminação começou a ficar um pouquinho escura, mas ignorem essa parte. E bom, agora nós temos ainda um questionário, algumas questões do sistema digestório para fazer e um materialzinho também do Samuel Cunha para ler. Daí finalizamos o sistema digestório, graças a Deus. E amanhã nós estudaremos o respiratório. Bom, pessoal, eu consegui finalizar as questões e, bom, aquelas mais tranquilas foi muito melhor. Enfim, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então foi esse vídeo. Beijo!